E aí, galera, hoje eu tô aqui pra fazer a resenha de um livro que estou até de verde para homenageá-la. Evelyn Hugo, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Então, gente, eu já começo o livro com uma das frases que aparecem no finalzinho, que é: "Isso não te incomoda? Que seus maridos tenham se tornado um assunto tão importante e mencionados tantas vezes nas manchetes, que quase ofuscaram você e seu trabalho? Que aquilo que todo mundo menciona quando falam de você são os 7 maridos de Evelyn Hugo?" E a resposta foi pura Evelyn Hugo. "Não", ela me disse, "porque eles são só maridos. A Evelyn Hugo sou eu." E de qualquer forma, acho que, quando souberem a verdade, as pessoas vão se interessar muito mais pelo quê? Vocês vão ter que ler pra descobrir. Então, esse é o livro que literalmente não prometeu nada e entregou tudo. Porque o título é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, então a gente cria muita expectativa e realmente conta a história dela com cada um dos maridos. Mas isso é uma parcela tão pequena de tudo que esse livro é, de tudo que ele simboliza, de tudo que ele significa. De verdade. 2 motivos principais pelo qual eu e Yasmin decidi ler Evelyn Hugo. Porque eu sabia que a Evelyn, eu já tinha visto em alguns vídeos do TikTok o pessoal falando que tem muito a ver com Hollywood. E eu sou apaixonada. Então, se você aí gosta de Hollywood, cinema, o mundo da mídia, você vai amar esse livro. Porque a parte que mostra a mídia, mostra Hollywood por trás das câmeras dos anos 50 aos 80, principalmente. E mostra não só o lado bonitinho, o lado glamouroso também aparece bastante, né? Porque a Evelyn é uma das maiores atrizes, um dos maiores nomes do cinema mundial, maiores nomes de Hollywood dessa época, da Hollywood glamourosa, do ápice, né, de Hollywood. A Evelyn é um dos maiores nomes, então a gente vê bastante essa parte do glamour, sim, mas também a gente vê como é por trás das câmeras. Ela conta, então, tem sim a parte da riqueza, do luxo, mas das super festas, badaladas, a gente acompanha aí, porém a gente também vê como que é tudo muito manipulado por trás das câmeras nesse livro. A Evelyn mostra bastante, ela conta bastante, que premiações que ela não foi, ela por trás da câmera ficava, nossa, isso parece ser tão incrível. E daí ela lembra, nossa, mas quando eu tava lá, a premiação do Oscar, tá bom? Ela lembra, nossa, mas quando eu tava lá, não parecia ser tudo isso. Tipo, é tudo isso, né? Mas não é tudo isso. É difícil explicar, vocês lendo vocês vão entender. Que apesar de sim ter muito luxo, você estando lá, é diferente. Que eles fazem parecer ser mais ainda do que realmente é. Uma coisa que eu vi, tipo, que ficou bem nítido pra mim é a diferença entre ser uma atriz e ser uma estrela. A Evelyn é os dois, porém ela é uma estrela. Ela é uma estrela que também é atriz. E tem uma das personagens principais, que é a melhor amiga da Célia. Melhor amiga da Evelyn é a Célia St. James, que eu já vejo que ela é atriz que também se tornou estrela. Uma coisa é consequência da outra. E a diferença fica bem nítida, bem clara no livro. Todas as manipulaçõezinhas, todos os pequenos detalhes, tudo que acontece por trás das câmeras, todo o palco que eles estão encenando, tipo, é como se a própria vida deles já fosse um filme. Além de quando eles não estão atuando, eles também têm que representar um personagem, eles têm que criar a estrela que eles são, além da profissão que eles exercem no trabalho, dentro do set, fora deles, para ser vistas, pros fotógrafos, pros paparazzis, enfim, pra mídia em si, pra imagem deles, pra atrelar a fama com a profissão, é tudo muito manipulado. E eu, como sou uma grande fã, né, de Hollywood, dos cinemas e de todo esse mundo da mídia, todo esse mundo artístico, pra mim, essa parte foi uma das partes, assim, que mais me pegou, que eu mais gostei de ver. E como eu comecei esse vídeo falando que maridos são só maridos e a Evelyn Hugo é ela, é uma coisa que fica bem clara também.
que a Evelyn é uma pessoa extraordinária. E ela é uma pessoa, uma das coisas que eu mais gostei é que geralmente a personagem principal é aquela personagem mais boazinha, né? A protagonista, mais fofinha, que faz a gente ficar do lado dela sempre. E a Evelyn não. A Evelyn é uma pessoa muito humana, é uma pessoa muito real, ela é muito realista, tanto ela dentro do livro quanto a forma que ela foi apresentada pra gente. A gente consegue parar pra pensar, nossa, se eu estivesse no lugar dela, o que eu faria? E não é aquela coisa de, ela é a protagonista, ela é a mocinha, ela sempre vai fazer o certo. Não. É uma das coisas que ela faz questão que fique claro desde o início. Ela não é uma mocinha, ela não é boazinha, ela faz o que ela precisa fazer pra salvar a pele dela e as pessoas que ela ama. E fica aquela dúvida, né? Fica aquele ponto de interrogação enquanto a gente tá lendo. Será que eu faria o mesmo? Provavelmente sim. Muito provavelmente também a bússola moral de vocês, quando lerem, pelo menos a minha ficou assim. Fica, nossa, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado, mas eu faria o errado igual ela fez. Porque tem várias frases, tem várias partes do livro que ela chega a ser, pode ser considerada até cruel, mas ela é realista. E ela fala que é uma coisa que ela aprendeu com um dos maridos dela, com o Harry Cameron, que é o meu marido favorito. Que é assim, além de marido, ele foi o melhor amigo dela, tipo, o melhor de longe de todos eles. Harry fala, ele ensina pra ela, apesar de ela já ter a tendência de seguir isso, esse padrão, ele ensina pra ela de uma forma mais clara que, além de sorte, você também precisa aprender e saber ser, literalmente com essas palavras, filha da puta. Se você não for filha da puta, se você não se colocar em primeiro lugar, ninguém mais vai. E todo mundo vai se colocar em primeiro lugar. Sabe teu colega? Ele vai se colocar em primeiro lugar. Sabe aquela chance que você tá com dó de pegar porque talvez ele mereça? Ele não vai ficar com dó de pegar e te deixar pra trás. Então não tenha lá também. É uma das lições que a Evelyn traz. Então, são lições assim, sabe? Que, tipo, talvez moralmente você fique meio... Mas no final você sabe que, tipo, às vezes o errado é o certo a se fazer. E a Evelyn fala que, apesar dela saber que ela magoou muitas pessoas com as ações dela, ela não se arrepende. E ela faria tudo igual de novo. Porque vai doer em alguém. Então que não seja em mim. Mas, em muitas situações também você pensa que, apesar de você entender os motivos dela fazer o que ela fez, você não concorda. Que, tipo, ela erra bastante. Quando ela erra, quando é alguma coisa que ela se arrepende de ter feito, ela fala, eu faria diferente hoje em dia. Ela mesma fala, hoje em dia eu faria diferente, eu reconheço que naquela época eu errei. E traz várias lições, vários aprendizados que o livro é uma coisa que eu não sabia. O livro é narrado como se fosse ela contando a biografia dela, a história dela de vida. Ela revelando tudo. Então, é como se a gente escutasse uns conselhos daquelas senhoras mais de idade, sabe? Aqueles conselhos de vó. Só que a Evelyn não seria uma avó normal, sabe? Aquela avó que fala, não, mas você vai pelo caminho certo. Ela fala, você vai pelo caminho necessário que vai te trazer mais felicidade. E às vezes o que vai te trazer mais felicidade e riqueza não é o certo pelo ponto de vista moral das outras pessoas. Uma coisa muito importante que eu gostei bastante sobre Hollywood ainda, e sobre a riqueza, sobre a fama, é que muitas pessoas acham que por ter milhões de pessoas te adorando no mundo, você vai se sentir menos sozinha. E ela não se sentia. Muito pelo contrário, ela se sentia mais vigiada do que acolhida. E como se passa, principalmente dos anos 50 aos 80, ali, começo dos 90, tem questões que o livro aborda pela época em que se passa a história que eu achei muito importantes mesmo e muito relevantes. Que são dois temas principais: o LGBT e a questão racial. Que naquela época, tipo, hoje em dia a gente fala, né, que ainda não tá como deveria, tá longe de ser o ideal, mas já melhorou bastante se a gente for olhar em retrospectiva, se a gente for olhar daquela época como as coisas eram complicadas, como eram difíceis. Que uma coisa que fala no livro é que naquela época
principalmente o LGBT, ainda aborda mais que a questão racial, aborda mais a sexualidade. Que naquela época tinha gente que considerava que quem fosse tivesse qualquer sexualidade que não a hétero, não tinha direito nem à cidadania. Tipo, coisas absurdas, e a gente vê o sofrimento de personagens por causa disso. E a luta dos direitos humanos. É uma coisa que eu falo também pra quem gosta de livros que tenham mais essa representatividade. Evelyn Hugo representa bastante. E representa não só hoje em dia, mas como a gente para pra pensar que apesar de hoje não ser o ideal, já esteve pior, sabe? Tipo, a gente já conseguiu evoluir bastante a nossa sociedade. E eu espero de verdade que a tendência seja a gente conseguir evoluir cada vez mais, cada vez a gente ter mais inclusão, abraçar mais as causas, porque eu tenho opinião que serve muito pra tudo. Que é se tá te fazendo bem, não tá te fazendo mal pra ninguém, tá tudo certo, sabe? Tipo, amor é amor e tudo bem. Quem foi o grande amor de Evelyn Hugo? Entre 7 maridos, será que teve algum que ela realmente amou? E a resposta que eu posso dar pra vocês, sem dar grandes spoilers, é que teve sim um grande amor da vida dela. E que você entende muito bem os erros de ambas as pessoas. Você entende os dois lados, os motivos pelo qual cada um dos dois errou. E é um romance muito intenso, muito lindo, que você torce pra dar certo. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. E eu vou terminar a resenha com uma frase de Harry Cameron para Evelyn Hugo. Mas eu gosto de você como é. Gosto do fato de ser impura, competitiva, dura na queda. Gosto da Evelyn Hugo que vê o mundo do jeito que o mundo é e parte para a briga para conseguir o que quer. E não pode pôr o rótulo que quiser nisso, só não mude, certo? Isso, sim, seria uma tragédia.